Eu sou o Anderson. Eu sou a Maju. E eu sou a Bruna. E você está no PMOcast. Estamos aqui para dividir um pouco da nossa vivência em projetos, nossos aprendizados e até mesmo nossos erros. Por que não? Topa? Bora com a gente. Oi, gente, uma vez mais. Esse é o episódio 2 do nosso PMOcast. A gente vai falar um pouquinho das ferramentas que apoiam na gestão de projetos. Então, bora lá, Maju. Bom, começando com a nossa primeira pergunta, eu quero direcionar ela para o Anderson. Anderson, acredito que pela sua experiência em GP, em várias empresas, você enfrentou e enfrenta muitos desafios. Você normalmente conta com alguma coisa a mais, além de você mesmo, para garantir o melhor controle dos projetos? Eu já tenho uma boa caminhada em projeto e já vi muita coisa acontecer. Desde o começo da experiência com o projeto, a gente sempre enfrenta muitos desafios. O projeto é um lugar de desafio. Se alguém quer entrar em projeto e não quer ter emoção, está no lugar errado, porque é emoção o tempo todo. Maju, isso eu te garanto. E você já está vivendo isso com a gente já há um tempo, então você conhece bem como a coisa funciona. E nesse processo de projetos, eu diria para você que a gente conta principalmente conosco mesmos, né? Ou seja, a gente precisa garantir algumas capacidades, alguns skills importantes para você conseguir fazer a gestão de projeto e pode se utilizar de alguma ferramenta também. Mas eu digo para você que projeto muitas vezes é algo tão complexo que ele precisa de tudo que você estiver à mão naquele momento. Seja a ajuda de outras pessoas que estão com você, as partes interessadas que estão aí com você no projeto, eles na verdade vão dar para você bastante apoio. E esse apoio vai ajudar bastante. E além do apoio, o jeito que você gerencia, ferramentas que você pode aportar para o dia a dia do projeto, dependendo da complexidade, do número de partes envolvidas, de se você tem pessoas externas ou não trabalhando, a própria estrutura que a empresa te dá para poder fazer a gestão do próprio projeto, de documentos e tudo isso é um conjunto que precisa ser considerado. Gestão de projeto é algo que mesmo que você tenha um projeto muito pequeno, talvez com uma relevância menor, eu não vou dizer que não tem relevância, mas uma relevância menor, porque todo projeto quando é feito ele tem relevância, mas com uma relevância menor, ele precisa de um conjunto de ferramentas. E isso, obviamente, se você quer me perguntar qual é o número 1 no ranking, eu diria que começa com o gestor do projeto mesmo. E qual que seria o papel das ferramentas na gestão? Você consegue dar uma porcentagem pelo menos aproximada? Eu vou dar minha visão e eu gostaria que a Bruna também desse a opinião dela a respeito, porque a Bruna também tem gerenciado vários projetos aí ao longo do tempo aqui na Henkel, junto comigo. Eu trago também experiência externa de consultoria, porque eu já fiz gestão de projeto em consultoria durante vários anos. Eu digo para você, vou até ousar dizer que as ferramentas em si, fora a tua própria gestão, elas são responsáveis por não mais que 20%. Agora é importante deixar claro também para o público que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que quando você faz uma proposta, geralmente para prestar serviço de projeto para alguém, quando você vai fazer uma implementação de sistema, quando você vai fazer qualquer tipo de iniciativa, geralmente você estima a gestão de projeto em 20% do tempo total destinado à execução desse projeto. Na verdade, você considerando um projeto de 12 meses, você teria 2,4 meses aí de gestão distribuída ao longo do tempo do projeto. E você, a partir daí, você diz, então 20% é o teu trabalho? Não, 20% é o que você destina do tempo total. Óbvio que o principal do projeto é a execução, não é a gestão. A gestão vai fazer com que a execução aconteça dentro do prazo determinado. Então eu digo que a partir daí, uma vez que 20% é o que você vai fazer para gerenciar, dentro desses 20% da gestão, eu diria que 10%, no máximo 15% do que você usa é ferramenta externa, porque a maior parte do tempo é você com a mão ali na condução para que você garantir que as coisas aconteçam da maneira que foram planejadas. Totalmente de acordo, e é muito
da gente, e da gente que a gente fala é comunicação. A gente como gestor do projeto puxando as pessoas, né, junto com a gente, que sem pessoas a gente não faz nada, mas muito também é das pessoas que estão ali trabalhando, fazendo as coisas, fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho legal pontuar também quando a gente fala de ferramentas, eu acho que falando de gestão de projetos, as pessoas devem pensar, a primeira coisa deve ser usar o project, né? É o primeiro que vem à mente. Eu até tive semana passada eu estava batendo um papo, né, com uma pessoa que me procurou pedindo orientação em projetos. A pessoa, não, eu já baixei o project, mas para fazer o meu planejamento, aí eu falei, volta um step atrás. Eu falei, primeiro, qual que é o tamanho do teu projeto? Então, porque às vezes não justifica. O project aqui na Henkel, né, eu acho que é legal mencionar, é algo que tem uma licença paga, né? Não é uma licença barata, mesmo sendo uma ferramenta da Microsoft, é algo que não é default. Então, e ele é uma ferramenta que ajuda, mas acaba sendo um pouquinho complexa também. A gente usa na gestão dos projetos, mas não em todos. Tem caso, aí voltando de novo, falando quais são as ferramentas, até um próprio Excel, fazer um cronograma no Excel é uma ferramenta, é algo que te auxilia no seu planejamento, na organização do projeto, mas não necessariamente se você tem um planejamento, um Excel perfeito, preenchido, que o projeto vai ser sucesso. Se você não tem, de novo, os 80% ali das pessoas trabalhando com você como gestor do projeto puxando, pode ter certeza que a chance de ter sucesso é baixíssima. E tem um ponto importante também aí, Bruna e Maju, que é a questão de as pessoas acharem que para você fazer uma boa gestão de projeto você precisa ter algo sofisticado, e não precisa. Eu vou fazer gestão se eu tiver o project, eu vou fazer gestão se eu tiver um super Excel, se eu tiver uma planilha que calcula tudo automático. Não. Você pode ter uma sala de projeto, você pode usar post-it, você pode usar papel, caneta, usar as formas mais tradicionais. Óbvio que hoje em dia você ganha muito tempo usando digitalização. E a gente tem que buscar otimizar o tempo. Mas o principal é você garantir que você está controlando de alguma forma. E você pode controlar de diversas maneiras. Você pode controlar com um Excel simples, você pode escrever no Word, se a pessoa estiver mais habituada a usar o Word para escrever, para fazer registro. Você pode usar um PowerPoint, não importa. O que é importante é o que a Bruna comentou. Dá um passo atrás. Primeiro, qual que é a importância? O que vai demandar você usar alguma ferramenta? Primeiro você ter uma boa noção da gestão. O que você precisa medir, o que você precisa controlar. E aí você vai ver alguma forma, que seja post-it, que seja um Excel, que seja um Microsoft Project, se você tiver o privilégio de contar com essa ferramenta, ótimo. Mas, caso contrário, o projeto precisa ter gestão. E a gestão independe de você usar uma outra ferramenta. Isso é um ponto interessante sobre o project, porque às vezes você pergunta para as pessoas, ou você é perguntado, qual é a melhor ferramenta? O project é a melhor ferramenta para gestão de projeto? Isso é um engano, porque project não é ferramenta de gestão de projeto, é uma ferramenta de gestão de cronograma para o projeto. A gestão do projeto é muito mais do que isso, é o cronograma, é o risco, são os problemas, são as mudanças que você tem que ter sob controle, e mesmo em Agile, isso é uma outra coisa, aproveitando o gancho, que às vezes se entende que os projetos são super controlados quando não é Agile, quando é Agile eles são mais tranquilos, e não é. O Agile também tem sua maneira de conduzir, ele também tem uma ordem para fazer a gestão, porque a gente também não pode confundir. Agile é diferente de bagunça. Então, Agile é uma forma otimizada, mas de maneira controlada também fazer uma boa gestão para você garantir sucesso das suas iniciativas. E não é só para fechar o raciocínio do Agile, não é um milagre. Então, tem projeto que ele funciona muito bem, tem projeto que não funciona, tem projeto que às vezes é o que a gente fala de híbrido, pegando um pouquinho da forma de gestão tradicional com Agile, então vai muito da necessidade do seu projeto também. Então isso independente das ferramentas, de novo um passo atrás é extremamente importante de ser observado. E do momento às vezes do projeto também.
A gente, se a gente for ver também no PMO de adesivos, o que a gente faz, a gente também não fica muito estrito a determinados templates. Muitas vezes, a gente estava conversando até essa semana que passou, muitas vezes a gente pega um determinado template que ele parece ser maravilhoso, quando você vai começar um novo projeto, você olha aquele template e diz, não, mas aqui eu poderia acrescentar isso, eu poderia tirar aquilo. Então, isso é importante também, você ter a noção de que às vezes você dá uma modificada, você dá uma ajustada de acordo com o projeto, também é saudável. Cada projeto é diferente, cada projeto é único, mesmo que você faça projetos que gerem talvez resultados similares, porque são iniciativas em tempos diferentes, para trazer eventualmente benefícios, mas cada um deles tem suas características e cabe a você, como gestor de projeto, encontrar a melhor forma de fazer cada coisa. Você não é obrigado a seguir estritamente determinados templates. Você tem os templates como uma base para você se manter organizado e ter uma boa identidade. O PMO de adesivos faz isso aqui na Henkel. Nós temos uma identidade, nós temos uma série de documentos que nós utilizamos como template para projeto. E o bacana é que eles são segmentados, a gente divide para tipos de projetos diferentes e nós temos conjuntos de templates diferentes, que podem ser usados e modificados da maneira como a gente precisa. E isso é fundamental, porque isso garante que você vai ter sempre o melhor à mão para poder gerenciar teu projeto com sucesso. Isso aí. Certo, vocês mencionaram o Project como uma ferramenta, vocês conseguem mencionar alguma outra ferramenta que seria para auxiliar um dos projetos? A gente usa bastante o Planner, né? Então, o Planner é muito legal ser usado porque aqui ele está disponível, faz parte do projeto do Microsoft Office, então não tem custo adicional, está disponível para todo mundo que está na Henkel. Isso quando o Anderson estava explicando um pouquinho o outro tema, eu ia comentar. Independente de seja post-it, do que for, a forma de você fazer a gestão, as ferramentas, elas têm que estar disponíveis para as pessoas usarem também do projeto. Muito então, bom ponto. É extremamente importante. A gente até a gente usa muito o SharePoint, né? Então quem já participou de treinamento com a gente sabe, SharePoint, o OneNote. Por quê? Porque são coisas que estão ali armazenadas na nuvem e se eu fiz alguma atualização, o Planner é a mesma coisa. Se eu fiz alguma atualização, aquilo lá está disponível para todo mundo na hora. Diferente, por exemplo, a gente vê às vezes ainda as pessoas um pouquinho reticentes para usar o SharePoint, ainda mandando às vezes arquivo por e-mail. Você tem que ficar controlando versão, isso é extremamente inviável e ineficiente. Então, isso é um outro ponto importante também, muito além das ferramentas. É verdade. Eu concordo. E o fato de você utilizar esses auxiliares, vamos dizer, que a gente está chamando de ferramentas, tem também o OneNote, que nós usamos bastante para tomar nota de registros de reunião. Isso é uma outra coisa que às vezes as pessoas negligenciam um pouco em reuniões, muitas vezes você não fazer um bom registro do que aconteceu. Eu, durante não só na vida de projeto na Henkel, mas fora da Henkel também, quando eu era da consultoria, por o fato de utilizar bastante essa prerrogativa de tomar notas, de registrar aquilo que estava sendo discutido, muitas situações de projeto puderam ser controladas, puderam ser mantidas num andamento razoável, mantendo o plano, porque houve um registro daquilo que foi discutido, daquilo que foi decidido fazer ou não fazer, otimizando o tempo, evitando retrabalho, evitando erros. Então, a gente precisa ter essa consciência também de que registrar o que se discute em reuniões é importante, ou seja, a reunião, primeiro de tudo, ela tem que ter objetivo. Se ela tiver um bom objetivo, ela com certeza tem um registro do que foi discutido, das partes principais, principalmente de quem participou. Se for uma informação relevante, talvez o nome da pessoa que colocou sobre a mesa aquele tema que estava sendo discutido, aquela opinião, aquela decisão. Então isso é fundamental e às vezes a gente vê o pessoal negligenciar isso, porque era apenas uma reunião. Não era apenas uma reunião. Uma reunião bem feita, bem conduzida e bem registrada pode salvar um projeto. Bom, para nossa próxima pergunta, vocês já escolheram alguma ferramenta que acabou dificultando mais do que facilitando? Eu já tive um caso quando eu comecei a usar o Project, foi um projeto aqui na Henkel, inclusive.
eu estava comentando que o Project ele é uma ferramenta complexa. O conhecimento que eu tenho ele é raso, é pouca coisa, sendo bem honesta, tá? Eu sei que ele tem muito mais funcionalidade do que eu uso ali e realmente do que eu precisei até hoje. Então, até por isso que eu acho que não me aprofundei mais. Mas eu me compliquei um pouquinho fazendo, me gerou um retrabalho ali. Mas depois que eu peguei o jeito, mas foi mais o caso de pegar o jeito da ferramenta, como ela funcionava, por eu estar aprendendo. Então eu apanhei um pouquinho ali no começo, sim. Mas depois ajudou muito. Então esse foi um caso que eu lembro para comentar. E você? Ele é automatizado. Eu já passei alguns perrengues por causa do Project também, honestamente. Aqui na Henkel não, porque nós usamos o Project com uma certa reserva por um ponto que a Bruna comentou. Nem todo mundo aqui tem licença do Project. Ele é uma ferramenta relativamente cara e tem uma assinatura mensal, então e também você precisa utilizá-lo com muita frequência para justificar você ter uma assinatura. Então, para que a gente possa ficar compatível com as outras pessoas, poder compartilhar a timeline com mais facilidade, a gente usa o nosso bom e velho Excel, que funciona também. Tem algumas versões de planilha de Excel para timeline que tem automações, ou seja, que pesquiam macro para calcular o tempo de duração, que usam para criar Gantt, para criar aquela barrinha que mostra o início e o fim de cada atividade. Mas honestamente, o Excel raiz, onde você tem lá a data de início, de fim, as informações triviais já te ajuda bastante. Essas automações, muitas vezes, elas criam complicação quando você vai inserir e tirar coisas do timeline. E com o Project não é diferente, principalmente quando o Project tem cálculos de índice de custo, índice de tempo, e você usa, você coloca informações para ele fazer cálculo automático, dependendo do tamanho do cronograma, você pode ter uma bela surpresa nas vésperas da reunião de status. De ele calcular, dar uma bagunçada geral e você precisar perder lá 1 ou 2 horas tentando corrigir para poder mostrar os índices de maneira correta. Bom, é isso. Queria agradecer a participação de vocês por estar compartilhando conhecimento. E esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast. Lembrando, hein, que quem gerencia projeto é você, gerente de projeto. Não é Project, não é Excel, não é nenhuma ferramenta sofisticada não. Antes de tudo é você. Nos vemos na próxima. E Obrigada. qualquer dúvida, ficamos à disposição. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. PMOcast é uma produção do PMO e Latam. Roteiro e legenda são do Anderson Maju e da Bruna. Edição e trilha, Bruna e Maju. Suporte técnico, Virgílio Nogueira, Graphic Center. Até a próxima. Obrigada.